Mas vamos começar com o vencedor, Ravel Pinheiro. Bahia 100%, mesmo ali com o time reserva para misto, né? Como o Vilar falou, tinha ali o Ronaldo, o Caio Alexandre, o Ademir, acho que dá para considerar jogadores titulares desse Bahia. Mas mesmo poupando, né? Muitos titulares não ficaram nem no banco, né? Everton Ribeiro, Mingo, enfim, Jean Lucas, jogadores importantes nem foram relacionados. E mesmo assim o Bahia fez aí a sua missão 1-0, 100% de aproveitamento, classificação praticamente garantida. E agora vai poder focar no Brasileirão, Ravel, sem nenhuma preocupação com o estadual, porque a missão aí já está praticamente cumprida e a vaga praticamente assegurada. Foi um resultado que, pela escalação, te surpreendeu esse triunfo do Bahia? Ou o elenco, você consegue confiar nesse elenco do Bahia e muitas peças ali que a gente considera reserva hoje? Salve, salve, amigo Fábio, meu parceiro Vilar e Alan, que está nos trabalhos técnicos aí também. E um abraço para todo mundo que já está chegando aí na live e quem vai consumir esse conteúdo depois. Fábio, eu vou responder sua pergunta, meu amigo. E também tenho que fazer outras duas contextualizações aqui que passam ao largo do jogo em relação a bola e campo, mas que faz parte dentro de um contexto que eu acho que é importante a gente pontuar também. Mas respondendo primeiro a sua pergunta e para depois fazer as ponderações e a gente se desdobrar mais no jogo, eu acho que o resultado até certo ponto ele era esperado, porque tão importante quanto essa vitória é a vitória dentro de uma temática, de uma ideia que o Bahia tem conseguido executar muito bem, que é a demonstração do seu planejamento acima de qualquer coisa, né? Hoje o Bahia foi com um time com 3 titulares, esses que você mencionou aí, o Ronaldo, o Caio Alexandre e o Ademir, porque entendia que vencer o clássico é muito importante, mas ele não existe um preço que é impagável e que se torne pagável porque é um clássico, sabe? É imprescindível que o Bahia possa manter o seu planejamento com o entendimento de que o clássico, por mais importante que ele seja, e clássico você tem que jogar para ganhar, mas você tem que jogar para ganhar com os recursos que você tem à disposição, principalmente pensando num planejamento de longo prazo, como é o caso de uma temporada no futebol brasileiro. Importante que a gente ressalte aqui, o Bahia pode chegar a 77 partidas disputadas no ano. Então não pode começar um ano, né, uma temporada que promete ser tão extensa, abrindo mão do seu planejamento para poder ganhar jogos pontuais, mesmo que esses jogos eles tenham um componente especial aí para o torcedor, para a instituição, que é o componente da rivalidade. Então, para mim, o melhor cenário, a melhor notícia possível foi o Bahia ter conseguido vencer esse jogo sem abrir mão do seu planejamento. E essa vitória, ela se desenhava possível, porque esse Bahia reserva, quando ele entrou em campo nesse ano de 2026, sempre jogou bem, sempre apresentou bom futebol, sempre apresentou ali uma capacidade de conseguir enfrentar jogos bons, jogos importantes, jogos grandes até, e ainda assim conseguir corresponder, né? E o time do Vitória, eu cheguei até a dizer aqui, e Vilas que até pincelou um pouco na sua fala inicial, ainda é um time que está se encontrando na temporada de 2026. É a segunda partida do time considerado principal, né, o time titular, o time de jogadores profissionais aí já com mais cancha no futebol. Então, é natural até que ainda sinta um pouco do ritmo, que sinta a parte física. Fiquei, inclusive, com essa impressão de que o Vitória sentiu muito fisicamente no segundo tempo. Então, respondendo mais diretamente assim, eu acho que sim, é um bom sinal ter vencido o Clássico com esse time alternativo, por assim dizer. Meus dois outros pontos que convergem de alguma maneira, o primeiro, com essa análise, Fábio, para a gente depois entrar mais no jogo, são o seguinte: o primeiro, por que faz sentido o Bahia colocar um time alternativo no Clássico hoje? Imagina você colocar Everton Ribeiro, um jogador que recebe quase 2 milhões de salário, com toda a sua importância para o conjunto do Bahia, para fazer o Bahia funcionar, para jogar partidas importantes ao longo do ano, num gramado como o que o Barradão apresentou hoje. Assim, é uma tática suicida. Não existe 3 pontos contra o Vitória que justifiquem você correr o risco de perder um jogador importantíssimo na sua temporada, colocando-o num gramado que não apresenta as condições ideais de jogo, e infelizmente o Barradão não apresentava hoje. E eu cheguei até a twittar isso hoje. Na quarta-feira, o Vitória já vai receber o Remo pelo Campeonato Brasileiro da Série A.
Ou seja, a gente que sempre fala aqui das condições do gramado, vez ou outra houve-se uma discussão em nível nacional aí sobre gramado artificial versus grama natural, e a gente continua enfrentando os mesmos problemas. É óbvio que talvez essa análise aqui ela possa ser vista como clubista, porque eu estou falando aqui em nome do Bahia, mas a realidade é que o gramado do Barradão hoje não apresentava condições para o Bahia colocar seus melhores jogadores, seus principais jogadores, jogadores mais caros e muito importantes para a temporada, porque o risco de lesão num gramado como aquele se apresentava muito seriamente. E o segundo ponto ainda sobre o Barradão, que eu também não posso deixar de falar aqui, esse não interfere diretamente no jogo, mas para nós que trabalhamos aqui com comunicação, eu acho que é muito triste. Vilar talvez até já tenha ouvido falar disso aqui, porque é um ponto pacífico de que o Barradão ainda é um lugar muito difícil para trabalhar para a imprensa, né? Mais uma vez, pipocou aqui alguns vídeos, viralizaram alguns vídeos de profissionais que foram hostilizados no momento da narração do gol do Bahia, porque a torcida do Vitória, um setor da torcida do Vitória, fica muito próximo ali das cabines de imprensa, entendeu aquilo ali como um tom provocativo. E assim, é mais uma vez um episódio lamentável que acaba acontecendo. Eu acho que alguma providência poderia ser tomada e eu não poderia deixar de falar aqui que esse é um ponto que entristece, que mancha um pouco a imagem do clássico, até porque eu entendo e acho que é ponto pacífico de que o Barradão é um equipamento muito importante na história do Vitória. O ano passado a torcida do Vitória praticamente carregou esse time no colo e boa parte desse carregar foi dentro do Barradão. O Manuel Barradas tem uma importância fundamental e gigantesca para o crescimento do Vitória, sobretudo ali nos anos 90, nos anos 2000, e faz parte da história do rubro-negro baiano, isso é inegável. Mas eu acho que algumas condições aí, sob o ponto de vista estrutural, já passaram assim do tempo de melhorar. Então fica aqui também o meu repúdio em relação a mais um episódio que é corriqueiro quando se trata de Bavi na fonte ou no Barradão. Aconteceu no ano passado e aconteceu esse ano novamente. Muito bem, Ravel. Quer falar, Vitor, sobre esses pontos, o gramado, a questão também da segurança lá para profissionais de outros clubes Não, no Barradão? é assim, eu acho que, eu concordo, né, Ravel tem toda a razão, todo Bavi, velho, encontra esse tipo de problema. É, assim, isso não é uma questão só do Barradão, tá? É uma questão também que acontece na Fonte Nova, os influencers, né, do Vitória, que hoje você tem, isso é uma questão da modernidade, eu acho. Quando a gente trouxe, o YouTube, né, trouxe essa versão de gente que cobre jogo, né, faz transmissão ao vivo de jogos no YouTube, que são canais de clube, canais de torcedor, né? E todo mundo fala, nós somos torcedores produzindo conteúdo sobre os clubes, não somos jornalistas, né? E aí isso acontece tanto no Barradão, né? E como na Fonte Nova também, tá? Assim, tudo bem que a área de imprensa da Fonte Nova é uma área consideravelmente mais isolada, mas ainda assim tem uma série de problemas, né, para você acessar lá e tal. Eu acho que esse é um problema. Quero dizer o seguinte: isso não é um problema de infraestrutura apenas, porque eu acho, né, já há muitos anos, eu torço pelo Vitória, eu sou Vitória, frequento o Barradão, mas uma das coisas que eu mais reclamo lá, né, que eu mais reclamava quando era da imprensa mesmo, hoje eu não trabalho mais como repórter setorista, mas quando eu era repórter setorista, uma das coisas que eu mais reclamava e continuo reclamando é que a cabine de imprensa, né, do Vitória, a tribuna de imprensa para alguns, né, porque tem a TV fica do outro lado, a TV que transmite jogos fica do outro lado, mas YouTube e jornalistas em geral de site e de jornal impresso ficam na tribuna de imprensa que é de outra época realmente. E então fica muito próximo do setor de cadeiras. Hoje existe já há muitos anos, na verdade, existe os torcedores ficarem muito perto de quem está transmitindo o jogo nessa tribuna de imprensa. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, velho, eu acho que isso é um problema de. É muito menos de infraestrutura e muito mais de respeito, sabe? Tipo, eu acho que o futebol está cada vez mais escandalosamente intolerante, cada vez mais escandalosamente violento, cada vez mais escandalosamente a pessoa que torce para um time, ela não respeita o próximo, ela quer que o outro seja eliminado, que o outro não seja feliz, que o outro não tenha um bom momento, que o outro não tenha um bom dia, que não tenha uma alegria. Assim, você não trata mais a pessoa como um rival, é como um inimigo, sabe? E eu acho que esse que é o problema, porque
A partir do momento em que você tem profissionais lá que são identificados com o Bahia, né, que são torcedores, que são influencers que cobrem o clube, que são torcedores que cobrem o clube, eles têm o direito, primeiramente, de transmitir o jogo de lá. Eu acho que é um direito óbvio, um direito claro, que é preciso ser garantido. Agora, e é necessário também que quando o time que eles cobrem faz o gol, que é o Bahia nesse caso, eles possam narrar o gol da maneira efusiva, da maneira de comemoração que seja, que o público que está assistindo aquela transmissão espera, né? Aguarda. E é preciso também a torcida do Vitória, por mais alcoólica que esteja a pessoa, por mais que irritada que esteja a pessoa, entenda, né? Entenda isso daí. Eu acho que é uma questão de respeito ao próximo também, sabe? De questão de respeito ao próximo mesmo, que a gente está perdendo e que isso é independente de infraestrutura, velho. Ou na infraestrutura em que realmente fica muito próximo à torcida da imprensa, no caso do Barradão. Mas se a gente não entender que esse é um problema de comportamento de respeito ao próximo, isso vai acontecer como acontece muitas vezes na Fonte Nova. Vai acontecer fora do estádio, vai acontecer quando esses profissionais estiverem chegando para cobrir um jogo, né, em qualquer que seja o estádio, seja no Barradão, seja na Fonte Nova. Você entendeu o que eu tô falando? É uma questão de respeito ao próximo. Me irrita muito o fato da rivalidade ter ido para esse caminho de inimizade e não de rivalidade. Não é você compreender que o outro existe até para poder fazer o seu time ser maior. Porque o que é que seria a história do Vitória se não tivesse várias vitórias sobre o Bahia na sua história, né? O que é que seria a história do Bahia se não tivesse várias vitórias sobre o Vitória em sua história? Eu acho que a rivalidade, na verdade, ela existe para tornar o time maior e não menor. E eu acho que a gente está levando o caminho da rivalidade para diminuir os clubes que nós defendemos, sabe? Que nós torcemos. Isso é muito perigoso. Em relação ao gramado, cara, eu acho que de fato o gramado do Vitória está passando por uma É questão mais ruim. estético ou é também. Me parece mais estético do que A minha exatamente. a minha impressão, assim, até conversando com algumas pessoas que estavam no gramado, né, mais próximo do gramado, que é o pessoal, por exemplo, que estava transmitindo o jogo lá pela TVE, o gramado tá feio, porque teve uma praga de lagarto. Mas o gramado não está acabado ao ponto de não dar condições de jogo, sabe? Eu acho que as condições de jogo estão bem garantidas ali, a bola está rolando. O gramado do Barradão nunca teve um problema muito sério de qualidade, assim, sabe? E acho até que esteticamente está horrível mesmo. Assim, olhando de cima, seja do estádio, seja da televisão, é um horror. A gente até já apontou isso aqui, né? No primeiro jogo, então, me assustou, assim, né? Contra o Atlético de Alagoinhas, foi uma coisa que assustou. Até melhorou de lá para cá. Mas a Vel, sinceramente, velho, eu acho que a Fonte Nova não tá muito melhor, não, viu? Eu acho que a Fonte Nova, se o clássico fosse na Fonte Nova, o gramado tá tão ruim quanto, assim, né? A Fonte Nova no ano passado sofreu muito, viu, com o gramado. É uma reclamação constante, inclusive, né, de Rogério Ceni, que já reclamou algumas vezes desse gramado. Então, assim, eu acho que é uma questão até estrutural mesmo, né? A gente precisa melhorar o gramado do futebol brasileiro como um todo, assim. São raros os casos em que o gramado está perfeito. Mas eu acho que a crise do Barradão hoje é mais estética, né, em relação ao gramado. Em relação à torcida, é isso aí que eu falei, velho. Claro, eu Muito acho que o bom. Barradão precisa de melhorias nessa área, mas pode ter a melhoria que for, velho. Se a gente não aprender a ser rival um do outro, aí não adianta nada. Aí é melhor acabar com o futebol. Bom, o Danilo Sater fala aqui, Vitor, muito consciente, eu tô bem cansado dessa rivalidade agressiva. As pessoas não têm capacidade de escutar o contraditório, é sofrível. É bem por aí mesmo, né? Tanto que o Bavi é torcida única, né? Não temos duas torcidas aí Mais uma disputando. vez, assim, isso é um sintoma de como a gente está tornando tudo menor, sabe? Tudo menor, velho. Porque, sei lá, velho, sei lá, a gente é saudosista, mas é chato ser saudosista às vezes, sabe? Porque a gente fala tanto, pô, a gente já. Pô, eu já convivi assim, eu não convivo eu não vivo em Salvador há tanto tempo. Ravel tem muito mais vivência de Salvador do que eu. Para quem não sabe, eu morava no interior e tal, vim para cá há pouco tempo. Em 2009 eu cheguei em Salvador. Mas ainda assim eu vivi uma fase do Barradão, porque eu ia aos jogos no Barradão, né? Em que você tinha torcedor do Bahia, velho. Tinha aquele enfrentamento, mas não era
tão violento, sabe? Tinha aquela provocação, tal, mas não era tão violento. E a Eu peguei gente torcida sabia mista na Fonte recorrer. Nova, Vilar. A gente fala muito Pois é, velho. em jogos com duas torcidas, mas essa torcida mista que eu estou me referindo é um setor central na Fonte Nova, onde você, sendo Vitória e eu sendo Bahia, podíamos assistir o jogo juntos. Eu peguei simplesmente isso acontecer e isso ficou para trás, assim, completamente impossível, inviável de acontecer, porque como você falou, eu concordo, a gente naturalizou tanto a barbárie que eu acho que a selvageria tomou conta e eu acho que, assim, minha filha tem 13 anos. Se eu contar para ela que um dia torcedores de Bahia e Vitória assistiram um clássico no mesmo setor juntos, é capaz dela não acreditar, porque o histórico recente não diz isso. Hoje a gente tem uma torcida, só para finalizar esse assunto, senão realmente a gente vai rodar um podcast tudo sobre isso, acho até que vale futuramente fazer. Mas assim, eu acho que essa coisa que a gente mencionou aqui, né, que a Ravel mencionou, do torcedor do Vitória agredir verbalmente, que seja uma agressão também, os influencers, né, torcedores que produzem conteúdo para o Bahia, que vão aos jogos, é um resquício disso aí, sabe, velho? É tipo assim, existe tanto esse ódio, assim, não basta você ficar chateado pela Vitória perder ou tomar um gol. Você tem que descontar no rival. É nesse nível, sabe? E aí, como não tem mais torcida nenhuma, porque tá bloqueado, agora não pode nem ter mais, não é nem torcida mista, que a torcida mista é o ideal para mim. É torcida visitante, assim, a gente não tem torcida visitante, que são coisas diferentes. Torcida mista são torcedores do Bahia e Vitória no mesmo setor. A gente não tem mais torcida visitante, não pode ter gente, nem que seja num espaço isolado. Aí o cara, não, como não tem mais nenhum, assim, não tem nenhum torcedor do Bahia no raio de 100 metros. Aí ele olha para o único torcedor do Bahia que está lá para poder ofender, para poder descarregar a raiva dele, que é o cara que está trabalhando lá, né, que está transmitindo o jogo, sabe como é? E acontece o mesmo, tá? Assim, se o Vitória ganha na Fonte Nova, aconteceria a mesma coisa, assim. É importante dizer isso. Então, é triste, velho. Eu não sei mais o que dizer. É triste. É lamentável. E só para finalizar esse tema, eu juro que eu vou finalizar, porque também é um desabafo. Eu tá caminhando a um ponto, assim, não sei qual a opinião de vocês, né? Mas está caminhando a um ponto que eu fico pesado em dia de clássico. Antigamente o dia de clássico era um grande dia, era um dia que você ficava, pô, animado, né, para o clássico, era um grande dia, tipo assim, era o grande momento do Campeonato Baiano, por exemplo, é o clássico. Nos últimos anos eu fico pesado, cara, eu me sinto mal, assim, em dia de clássico, sabe? E mesmo que o Vitória ganhe, assim, não é uma alegria completa, porque fica uma coisa chata, assim. É uma alegria misturada com ódio, tipo assim, ganhamos a guerra, vencemos a batalha, nós matamos ele. Não é tipo, não é uma exaltação à vitória, à superação, a você ganhar o jogo. É tipo assim, nós destruímos ele, sabe? É uma coisa carregada de raiva. Velho. É preocupante isso, sabe? Eu acho bem preocupante. Boa, Vilar. Vamos aqui seguir. Tem alguns comentários sobre o gramado ainda. O Roberto Serafim fala que a Fonte Nova trocou todo o gramado, né? Tá com um novo gramado agora em 2026. É isso, Ravel? É isso sim, a Fonte Nova sofreu muito com o gramado no ano passado. A Fonte Nova tem um problema, né, que o posicionamento dela em relação ao sol faz com que o 68% do equipamento seja sombreado. Assim. Só 32% do equipamento pega sol e a maior parte do sol não pega no gramado, não incide sobre a grama diretamente, sim sobre o setor leste. Então, é um gramado que acaba pegando muita incidência de iluminação artificial para fazer o papel do sol ali, e mesmo dessa forma não supre. Então, com a quantidade de jogos que acontece, mais alguns outros fatores, como por exemplo, no ano passado choveu muito aqui em Salvador, o gramado da Fonte Nova sofreu muito no ano passado, a ponto de ter jogos como o do Palmeiras, e até o jogo do Flamengo também, foram dois jogos assim onde o gramado se apresentou muito ruim, e Rogério Ceni inclusive teceu duras críticas, eu aqui também nesse canal, falei várias vezes sobre a dificuldade do gramado, no final do ano, na reta final, já apresentou uma leve melhora, apesar de você ter ali um ou outro tufo de grama saindo ainda, né? Porque como foi uma recolocação total, né? Trocaram a grama, ela demora um pouquinho para pegar. Então essa troca que o Serafim fala, na verdade ela aconteceu no final do ano passado e agora ela vive aí as condições muito próximas do ideal pelo fato do gramado ter
já sido amaciado, né, devidamente. Então, nesse momento, o gramado da Fonte Nova está em plenas condições aí de jogo. Muito bem. Tem mais algumas mensagens, daqui a pouco a gente lê, né, sobre o jogo em si. Mas falando sobre os 90 minutos, Ravel, foi uma atuação do Bahia meio pro gasto, assim. Também não foi uma grande atuação, né? Me parece mais que foi um jogo ali que a diferença técnica, pelo menos na minha visão, fez a diferença, né? O Vitória me lembra muito o Vitória do ano passado, né? Que para fazer um gol é um parto, né? Tem que finalizar 1 milhão de vezes, tem que dar tudo certo pro Vitória fazer um gol. O Bahia não, né? O Bahia é mais lúcido, né? É um time que tem uma qualidade melhor e eu acho que isso fez a diferença no jogo de hoje, porque até acho que foi um jogo equilibrado no geral. Mas o Bahia teve essa diferença técnica que acabou fazendo o gol, né? E confirmando aí o triunfo. Eu concordo, Fábio. Assim, o time do Vitória, na minha avaliação, é um time muito bem treinado. Eu acho que Jair Ventura ele extrai muito próximo do máximo que ele pode desses jogadores que ele tem à disposição. Eu acho que o grande problema do Vitória, na minha avaliação, se dá realmente na limitação dos atletas. O que esses caras podem entregar, para mim, é muito pouco diante dos desafios que o Vitória eventualmente vai enfrentar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né, para poder alcançar seus objetivos. Então, assim, o que a gente percebe é que mesmo os jogadores que eventualmente apresentam, né, um desempenho bom acima da média, conseguem jogar bem, como eu acho que até foi o caso de alguns hoje. O Baralhas, para mim, fez uma boa partida. O Ramon, com todos os defeitos ali, para mim, também fez um jogo honesto. Mas eu acho que eles acabam esbarrando nas próprias limitações. E até sobre isso, uma preocupação que eu, se fosse torcedor do Vitória, teria, seria assim, celebração da renovação de jogadores que, para mim, não mudam o nível do Vitória. Eu sei que existem limitações financeiras, eu sei que o mercado do futebol está cada vez mais louco, a ponto de a gente ver eminência de transferência aí do Rony por 27 milhões, Rony que joga no Atlético Mineiro hoje, 27 milhões de reais para o Corinthians, o que para mim beira o absurdo, mas aí seria um papo até para um outro programa. Mas corroborando com o que você disse, Fábio, eu acho que essa limitação acaba ficando evidente diante de um Bahia que, mesmo alternativo, também tem um padrão de jogo, também é bem treinado, mas a diferença principal é que fica a impressão de que, tecnicamente, os atletas que entraram em campo hoje vestindo a camisa tricolor tem mais para dar, né? Tem mais o que entregar, ao ponto de, em algum momento, até parecerem que dosaram um pouco mais de energia depois do primeiro gol. E eu senti também que o preparo físico do Bahia estava melhor em relação aos atletas do Vitória, talvez pelo fato do Vitória estar começando ainda essa preparação desses jogadores que entraram em campo, foi apenas o segundo jogo, talvez eles tenham sentido mais o ritmo do que os atletas do esquadrão, porque o planejamento do Bahia até então é muito bom, né? E foi coroado com esse triunfo hoje na casa do adversário. O Bahia foi a campo com apenas 3 titulares, né? A escalação foi Ronaldo, Roman Gomes, que tem potencial de se tornar titular aí no futuro, Gabriel Xavier e Canu, que já foram zagueiros titulares, hoje são reservas. O David Duarte e o Mingo nem sequer foram relacionados para a partida. E no lateral esquerdo é o Iago Borducci. Essa opção pelo Iago, em detrimento de Juba, se explica por 2 motivos. Primeiro, porque na quarta-feira o Bahia já tem sua primeira partida aí pelo Campeonato Brasileiro, que é tratada abertamente como a principal competição do Bahia no ano, mesmo acima da Libertadores. O Bahia enxerga dessa forma. Então, por isso, até o Juba esteve no banco, né, e acabou não sendo acionado. No meio-campo a gente teve o Caio Alexandre como primeiro volante. Caio, que é um titular que acabou perdendo a titularidade para a Cerveira no final do ano, porque não voltou muito bem de lesão. Fechando o meio-campo ali, a gente teve o Rodrigo Nestor e o Eric, né? Eric fazendo a função de Jean Lucas, o Rodrigo Nestor fazendo a função de Everton Ribeiro. Um pouco mais adiantados, a gente teve o Cauli, que às vezes baixava para fazer o quarto homem no meio, Ademir na ponta direita e Juan Pablo como centroavante. Então a escolha de Iago Borducci também se dá por isso, Fábio. Pelo fato dele ser um lateral que ataca mais espaço, a amplitude, a profundidade, enquanto Cauli, que deveria ser esse jogador da ponta esquerda, muitas vezes acaba rotacionando o jogo para o meio. Então fazia sentido que o Bahia tivesse essa escalação, que, como eu disse, eu enalteci aqui na minha fala inicial, era uma escalação para mim suficientemente boa para o Bahia ser competitivo. Se ganharia, se não ganharia, eu acho que tem muito contexto do clássico, e eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho. Mas era uma escalação que para mim fazia sentido sobre a questão da competitividade e sobre a questão do planejamento. É óbvio que eu queria que o Bahia ganhasse a partida de hoje enquanto torcedor, mas eu não queria que o Bahia ganhasse a qualquer preço, né? Ao preço de você lançar muitos titulares e depois
alegar que na quarta-feira contra o Corinthians em Itaquera o Bahia não conseguiu ser competitivo porque jogou demais o clássico, porque brigou demais o clássico, porque os atletas estão extenuados. E aí o jogo começa de uma forma onde tem-se a impressão de que o Bahia seria dominador, assim, na minha avaliação. Os primeiros 10 minutos ali de jogo, o Bahia mantém as suas características, apesar de um time alternativo, controlando o jogo pela posse, tentando fazer o Vitória ficar acuado no seu campo. E a primeira impressão que eu tenho, Fábio, é que o Vitória meio que aceita essa proposta. Assim. Começa o jogo se retraindo, e aí o tempo vai passando, o jogo vai se desenrolando, e o Vitória vai percebendo que esse Bahia, embora bom tecnicamente, jogadores de um modo geral são jogadores que têm o que entregar, ele não é exatamente o mesmo time, do mesmo nível da qualidade de seus principais jogadores. E eu acho que isso vai fazendo com que o Vitória vá também empurrado por sua torcida, né? Compareceu em ótimo número hoje, 29.429 pagantes hoje no Barradão, um excelente público. O time do Vitória começa a sair para o jogo. E aí o domínio do Vitória, que inicialmente tinha cedido toda a territorialidade do jogo para o Bahia, para mim é um domínio mais intenso do que os 10 primeiros minutos do Bahia. Entre o minuto 10 e o minuto 30, minuto 35 ali, o Vitória tem um domínio da partida que faz com que o Bahia fique acuado, nervoso, em alguns momentos vacilante, errante, hesitando, alguns jogadores mostrando que tem suas debilidades, como por exemplo o Gabriel Xavier, que a gente já conhece, falhando saídas de bola, que ocasiona para mim o lance que poderia ter sido determinante para o placar ser outro, que é quando ele erra a bola, o Vitória toma essa bola em contra-ataque num cruzamento da esquerda para a direita, o Vitória que abusou muito dos cruzamentos hoje, lança a bola na área e numa cabeçada, salvo engano, de Eric, acho que o Vilar pode confirmar, eu acho que foi de Eric, não tenho certeza, Ronaldo faz uma, tá confirmando aí que é de Eric, Ronaldo faz uma defesa providencial, né? Aquele momento ali, se não me engano, era no minuto 22 do jogo, e aí, assim, se aquele gol acontece, talvez a gente estivesse falando aqui de um outro contexto de partida, porque o futebol também é movido pelas circunstâncias, pelos eventos, e aí, quando o Vitória desperdiça, né, por uma ótima defesa de Ronaldo, aquilo que era para mim a sua principal chance no jogo até então, e acabou sendo mesmo, né, durante o jogo todo, a melhor chance, aquilo ali meio que dá uma acordada no Bahia, que vai saindo um pouquinho mais de trás, parece se recuperar bem do susto, porque se o Vitória faz aquele gol, eu não sei se a gente estaria falando aqui de um triunfo tricolor, né? Mas com a boa defesa, a boa intervenção de Ronaldo, o Bahia passa de maneira ainda tímida a retomar, a reequilibrar as ações da partida. O Bahia que demorou um pouquinho de se encaixar nessa formação, porque, como eu disse, Cauli baixava muito por dentro e, mais uma vez, se mostrou inoperante, sem vontade de jogar. 2 lances assim que evidenciam muito isso, um aos 15 minutos do primeiro tempo e outro logo ao início do segundo tempo, com 3, 4 minutos, onde ele não disputa a bola, até consegue vencer o adversário driblando no segundo momento, mas aí ele depois simplesmente não consegue disputar a bola fisicamente com o atleta rubro-negro e perde, mostrando toda a sua indolência, que é algo que tem sido muito característico nesse atleta, que é um bom jogador, mas que parece muitas vezes muito sonolento. E o segundo ponto, eu acho que foi a lesão do Juan Pablo ali logo no começo do primeiro tempo, que fez com que o Bahia lançasse Del. Em algum momento ali pareceu que o Bahia demorou de se encontrar na sua formatação, apesar de Del ser centroavante de origem e Juan Pablo ser o jogador que Rogério está tentando que execute essa função. Mas parecia que Juan Pablo estava conseguindo entender melhor as nuances do jogo e Del entrou um pouquinho nervoso. Mas depois, como eu disse, né, o Bahia foi se soltando na partida e aí a partir do minuto 30, 32, o jogo já estava mais equilibrado e o Bahia tem uma sequência de 3 chances assim aos 35 minutos que faz com que o Bahia já pudesse ter aberto o placar ali, né? Um cruzamento de Rodrigo Nestor, onde Del se posiciona muito bem no costado da zaga, faz uma finalização de chapa muito boa, a bola bate no travessão e um pouquinho para fora do gol. No retorno tem uma outra chance e depois mais uma finalização de Caio Alexandre passando rente à trave. Foi uma pequena blitz que o Bahia teve ali naquele momento, ou seja, respondendo bem também a chance que o Vitória criou. E no fim do primeiro tempo, o Vitória mais uma vez voltou a tentar ali pressionar o Bahia, fazer uma blitz com muitos escanteios, né? O Vitória teve mais escanteios, bem mais escanteios do que o Bahia na partida, e abusando dos cruzamentos, mas tentando pressionar, sufocar o Bahia. Então, assim, teve essa alternância de domínio no primeiro tempo, com, na minha avaliação, o Vitória tendo mais volume, né? Sendo um pouco mais agudo. O Bahia teve boas chances,
mas para mim a melhor chance do jogo tinha sido aquela cabeçada de Eric que acabou não sendo gol, porque o Ronaldo fez uma grande intervenção. Então, primeiro tempo muito equilibrado, muito estudado, muito quente, assim, um calor absurdo. Teve uma pausa técnica e pelo menos umas outras 2 pausas para hidratação nos momentos em que os jogadores ali, algum jogador se lesionava, recebia atendimento, todos os outros corriam para a beira do gramado para ouvir instruções de seus treinadores e para se hidratar, porque o calor estava muito forte. E aí no segundo tempo, até isso melhora um pouco a qualidade do jogo, assim, na minha avaliação, porque o sol baixa um pouco mais, e aí a gente tem um jogo mais sombreado ali, de alguma forma, os jogadores eles começam a articular melhores jogadas de parte a parte. O Bahia também coloca alguns outros jogadores titulares, né? O Bahia tinha mais 3 jogadores do time considerado titular no banco, né? E esses jogadores são acionados, o William José, Pulga. Então, assim, além de outros jogadores que são reservas, como Michel Araújo, a entrada desses atletas ajudou o Bahia a se destravar um pouquinho no jogo. O Bahia que estava conseguindo fazer algumas boas jogadas em transição com o Eric e com o Iago Borducci, o gol sai mais ou menos dessa forma, né? Uma bola onde em velocidade ali, a bola lançada de lá de trás, um chute, né? O Bahia não saiu jogando como costuma sair. Nesse chutão, o Eric dá uma casquinha e a bola sai para Iago Borducci, que antes da linha do meio campo, ou seja, em condição legal, ele consegue correr bem, avançar bem. Detalhe aqui para a boa forma física, bom condicionamento físico que Iago apresentou hoje. E aí ele consegue correr bem, e aí Del se posiciona muito bem assim dentro da área, recebe o cruzamento e escora para dentro das redes, abrindo o placar do clássico ali naquele momento, ainda ali no primeiro terço do segundo tempo. Então, é muito importante porque um jogador de 17 anos que consegue brilhar, fazer um gol num clássico, algo muito importante para ele pessoalmente, e para o Bahia, porque de alguma maneira aquilo ali faz com que o Bahia conseguisse também jogar de maneira mais inteligente, mais estratégica, né? Segurando um pouquinho, né, as emoções, não indo tanto, não se lançando de maneira tão afoita para o ataque e deixando o Vitória um pouco mais com a posse, né? O Vitória também fez algumas mudanças que, para mim, melhoraram o jogo tecnicamente da equipe rubro-negra, exemplo da entrada do Mateuzinho. Acho que a entrada do próprio Fabri ali do lado direito também deu uma movimentação naquele lado, fazendo com que o Bahia tivesse alguma dificuldade de marcar esses atletas. Mas, como eu disse, eu acho que o grande problema do time rubro-negro hoje foi a falta de inspiração sob o ponto de vista de criação ofensivo ali, técnico, porque até conseguia combinar algumas boas jogadas até a zona intermediária do jogo, mas quando chegava nas extremidades ou no terço final, era um abuso de bolas lançadas na área, muitas cabeçadas, né? Numa delas, até no início do segundo tempo, o Renato Kaiser cabeceou, a bola foi no travessão, mas foi só, assim, o restante foram bolas que eventualmente apresentavam um perigo médio, mas nada que fosse considerado, assim, algo muito grave, né? De perigo eminente para o Bahia. Não à toa, os 2 times, na verdade, terminam com apenas 2 finalizações no alvo, que mostra que teve muita movimentação de parte a parte, teve finalização sem perigo de parte a parte, mas chance efetiva foram poucas, né? E o Bahia acabou aproveitando a melhor chance que ele teve ali no segundo tempo, e aí foi guardando energia. E para mim, o time do Vitória decaiu muito fisicamente na segunda metade do segundo tempo. As substituições de Jair Ventura até tentaram trazer, assim, na minha avaliação, esse reforço físico que o time precisava, mas não funcionou, porque o Bahia controlou bem o jogo, acabou sofrendo pouco, assim, na minha avaliação em relação ao que se apresentou. Também não teve tanto ímpeto para poder marcar mais gols, né? Apesar da boa entrada do Eric Pulga, acho que o Kiko Oliveira também entrou bem, mas faltou pesar um pouquinho mais a área de vez em quando, tentar testar o goleiro Gabriel, que fez uma boa atuação também no que lhe competia. E a impressão que eu fico é que o Bahia, para mim, aproveitou melhor as oportunidades. É um time tecnicamente superior, mesmo esse time alternativo. E se sobrepôs, na minha avaliação, porque existe ali um preparo físico, um planejamento de temporada até então melhor executado do que o rubro-negro baiano. Acho que o Vitória pecou um pouco nisso, sentiu um pouco disso, poderia de repente ter se planejado um pouco melhor em relação a esse aspecto, e acabou sendo derrotado também por isso. O Bahia conseguiu mais uma vitória, consegue manter a sua invencibilidade no ano e no campeonato, né, conseguindo mais uma vez uma vantagem que é muito importante em relação ao seu rival, para garantir aquilo que a gente já disse aqui em outras ocasiões, que é o mando de campo nas fases decisivas, né, semifinal e final do campeonato, sem muito prejuízo, né? A gente torce aí que a lesão do Juan Pablo não tenha sido nada demais,
Já foi anunciado aí que foi uma entorse no tornozelo, a gente não sabe ainda a gravidade dessa entorse, mas torcendo aí que não tenha sido nada demais. E com isso o Bahia continua avançando bem aí em relação ao seu planejamento de gerenciar a carga para fazer o ano ser um ano melhor do que o ano passado. Ano passado o Bahia sofreu com muitas lesões, com muitas dificuldades de disponibilidade de atletas em momentos cruciais, e agora me parece que, assim, até pela força do elenco, que é um elenco mais coeso, o Bahia consegue até bons resultados, como o de hoje, vencer um rival no Barradão depois de 5 anos, né? Não é fácil, depois de 6 anos, na verdade, quase 6 anos, que o último triunfo tinha sido em março de 2020, com o gol de Arthur Rezende ali no final. Então, assim, é importante, é expressivo, independente de ter jogado com um time alternativo, você conseguir vencer e manter bem o seu planejamento, né? É como o Rogério Ceni também já disse em outra ocasião, assim, a derrota ela vai chegar em algum momento, mas ir adiando a derrota é importante também para que a confiança dos jogadores permaneça intacta, para que o planejamento continue respaldado, e dessa forma o Bahia conseguiu sair vencedor na tarde de hoje no Barradão. Muito bem, Ravel Ravel, Pira. Alguns. Pode Ravel, falar, Vitor. rapidinho, só uma observação. Queria perguntar para Ravel o seguinte: me pareceu, meu amigo, que o Bahia, de fato, eu vou comentar depois sobre o Vitória, eu concordo plenamente com você, o Vitória abusou de cruzamentos que foram completamente em vão, assim, né? O Bahia fez um jogo muito confortável até, porque o Vitória estava abusando dos cruzamentos e eram totalmente em vão, assim, Gabriel Xavier, Canu, estavam tirando todas pelo alto, né? E o Vitória não estava, Kaiser não estava achando nada. Me pareceu, e até te perguntar isso, na verdade. Em um determinado momento, sobretudo do segundo tempo, eu senti que o Bahia estava conduzindo o Vitória a jogar pelos lados para forçar o cruzamento, sabe? Tipo, eu sentia que o Bahia afunilava ali as linhas de defesa para deixar o Matheus Silva ou o Ramon livres pelas pontas, ou até Eric e o Aiton. Também aconteceu no primeiro tempo isso, no segundo tempo até mais. Deixava eles bem livres mesmo para chamar o passe por ali e aí conduzir o Vitória a cruzar essa bola na área, sabendo que o Bahia teria assim um sucesso alto, muito grande pela jogada aérea. E de fato, assim, ganhou todas. O Bahia conseguiu anular o Vitória nessa jogada. O Vitória abusou disso e não saiu dessa armadilha. Me pareceu realmente um lado tático, inteligente do Bahia, de trazer o Vitória para essa armadilha e deixar o Vitória completamente preso a isso, sabe? E foi mesmo, Vila, porque, assim, reconhecidamente o Vitória tem jogadores que arriscam bem de fora da área. O Baralha já fez, eu lembro de ter feito gols no ano passado ajudando o Vitória chutando de fora da área. Você tem o Mateuzinho, que de alguma maneira ali também faz isso. O Eric também fez alguns belos golaços no ano passado, fazendo essa jogada chapada, né, cortando para dentro e batendo de chapa, assim, fazendo gols muito bonitos. Eu lembro de pelo menos dois, aí acho que contra o Palmeiras ele fez um, teve uma outra partida também que ele fez um golaço. Então eu acho que o Bahia, inteligentemente, de fato, Vilar, convidou o Vitória a utilizar-se desse expediente. Só que, assim, nem o Renzo, né, que é um grandalhão, estava disponível na partida de hoje, né, estava lesionado. Então um cara que com certeza pesaria mais a área do que Kaiser para esse tipo de jogada. Kaiser, apesar de ser um bom cabeceador, tem um bom posicionamento, mas é um cara de 1,78 m, parece. Não é um jogador tão alto, né? Gabriel Xavier é muito mais alto que ele, Canu um pouco mais alto, embora o forte de Canu não seja exatamente a bola aérea, mas o Gabriel Xavier é ruim com os pés, mas assim, por cima ele reinou absoluto na tarde de hoje. Além da ajuda ali de Eric, em determinado momento também o William José foi lançado para poder dar um apoio nos escanteios, né? Como eu disse, assim, o Vitória acho que teve 5 escanteios, o Bahia teve 1. Né? Então, de fato, pareceu uma estratégia, assim, que se de alguma maneira você se o Bahia seria atacado, Vila, a impressão que se tem é que ele preferia, se sentiria mais confortável de deixar-se ser atacado pelas extremidades e tentar impedir a artilharia do Vitória ali de maneira antiaérea, do que, de repente, permitir uma finalização de meia distância, da entrada da área, onde o imponderável pode acontecer mais, né? Onde você pode, de repente, acabar sofrendo. E foi assim até que o Bahia sofreu um gol no jogo que o time deu de 5, né? E aí acabou tomando um gol assim, permitindo um chute de média distância. Então parece sim que o bloco médio foi mais orientado a deixar os espaços nas extremidades, propiciando o cruzamento em detrimento das jogadas de média distância.
Boa. Vamos aqui para alguns superchats, aí a gente já vai para o campinho. Nosso querido Alan Roberto vai preparar. O Roberto Lima, né, falou da Fonte Nova, a gente já apontou aqui que trocou todo o gramado e o gramado novo tá lindo. Ano passado o gramado da Fonte Nova realmente não foi um problema, né? Assim, não estava tão legal não no Campeonato Brasileiro, mas aparentemente para 2026 vai estar resolvido. O Roberto Serafim mandou outro superchat, aí vou perguntar para vocês aqui o que vocês acham. Ele fala que o Bahia foi mais uma vez assaltado, pênalti claríssimo em Pulga, e seu Diego Pombo prejudica o Bahia, né? Foi um possível pênalti ali do Ramon, né? Em Eu cima tinha do deixado esse Pulga. tema para a gente conversar juntos aqui depois do campinho, mas já que o Serafim trouxe aí, a gente pode falar juntos aqui, até para trazer a visão de Vilar também, mas na minha avaliação, o pênalti indiscutível, né? Eu acho que a arbitragem se complicou a não dar no campo. O árbitro pareceu muito nervoso em determinado momento da partida. E aí você tem um árbitro de vídeo que é um cara que é para intervir no jogo, para poder impedir as injustiças que eventualmente aconteçam, seja lá por qual motivo. Né? O senhor Diego Pombo Lopes, muito conhecido aqui pelos torcedores de Bahia e de Vitória. Todos eles, eu acho que inclusive reclamam, porque esse árbitro é um cara conhecido por errar muito. Não acho que tenha sido um erro proposital contra o Bahia. Eu acho que ele erra contra a Bahia, erra contra o Vitória, porque é um árbitro ruim. E hoje, mais uma vez, ele, para mim, assim, é responsável por uma das maiores injustiças, que foi a não marcação de um pênalti, né? Que para mim foi muito claro. O Bahia poderia ter acabado dilatado o placar se tivesse marcado e se o Bahia tivesse feito o gol, obviamente. Além de alguns outros errinhos básicos assim de condição de jogo, teve uma finalização perigosa na entrada da área no segundo tempo, onde no rebote Pulga e William José ficam ali numa indecisão sobre quem é que vai na bola, aí Pulga vai, o jogador do Vitória consegue intervir, o lance não seria gol, seria escanteio, mas aí o Bandeira, o árbitro assistente ali, ele marca impedimento que não existiu, né? Ou seja, a posse seria do Bahia em escanteio, ele acaba dando a posse para o rubro-negro baiano. Isso além do fato dele ter mastigado de vez em quando o jogo, assim, isso acaba até beneficiando quem está na frente do placar. Então eu estou fazendo uma crítica aqui que depõe contra o time que eu torço, mas eu acho que o árbitro ele foi muito, muito ruim hoje para a Bahia e para a Vitória, mas o Bahia sendo o maior prejudicado, porque a não intervenção do VAR para a recomendação da visão ali do pênalti é um lance crucial da partida e para mim assim não tem muita discussão não, pênalti não marcado e o Bahia foi prejudicado mais uma vez. Também achou pênalti, Vitor? Rapaz, sendo bem honesto mesmo, de verdade, assim, eu não vi o lance, porque eu estava no estádio, então eu não vi o lance. O que aconteceu? Eu estava no estádio, não vi o lance com a devida atenção que deveria, porque eu acho que é melhor ver na TV. Cheguei do Barradão, vim direto para a live e não tive tempo de ver os lances dos melhores momentos. Então, sendo bem honesto, eu não vi nenhum lance e eu prefiro não comentar em relação a isso. Confio plenamente na avaliação do meu amigo Ravel. Então, acho que sim. É, De verdade, sim, gente. Não vi o lance, me perdoem aí. Agora, só para dizer uma coisa, tá? Eu aproveitando que a bola foi passada para mim, a gente está lendo alguns superchats. Tem alguns torcedores aí do Bahia me chamando de clubista e tal, falando coisas aí contra mim. Velho, infelizmente, assim, vocês realmente não acompanham o meu trabalho, né? Porque eu cobri 3 anos o Bahia, inclusive, fui setorista do Bahia por 3 anos, e em momento nenhum eu recebi esse tipo de fala, né? Sobre o Barradão que eu falei, eu acho que eu deixei bem claro aqui, mas só para repetir, né? Eu acho que clubista, inclusive, é quem desvia o que eu falei, tá? Eu fui setorista do Vitória por 3 anos também. Fui setorista do Bahia por 3 anos e setorista do Vitória por 3 anos. Uma das coisas que mais me irritava era o fato daquela tribuna de imprensa ser muito próximo da torcida. E mais do que isso, ao final dos jogos, os jogadores, os jornalistas que estão cobrindo, seja ele Bahia ou Vitória, seja ele flamenguista, corintiano, qualquer um, tem que passar pelo meio da torcida para ir para a coletiva de imprensa, que é do outro lado do Barradão. Eu sempre fui um crítico muito grande, cara, do Barradão nesse sentido. Eu nunca gostei dessa estrutura. Para mim, a tribuna de imprensa tem que ser do outro lado, tem que ser isolada, porque o torcedor ele é muito passional. E há infelizmente, né, e certamente esses comentários pioram essa situação, existe uma inimizade muito grande de torcedores com jornalistas, coisa que não deveria existir. Assim, jornalistas são constantemente criticados por torcedores.
e isso não deveria existir, né? Mas enfim, eu sempre fui um crítico do Barradão. O que eu quis dizer é preciso melhorar sim a estrutura do Barradão, mas enquanto não houver educação da torcida, isso não vai adiantar nada, não vai mudar, a infraestrutura não vai adiantar nada, porque vai ter conflito fora do Barradão, fora da Fonte Nova, na Fonte Nova, porque os jogadores, né, do Vitória precisam chegar à Fonte Nova para poder trabalhar, para poder jogar. Os repórteres que cobrem o Vitória, os produtores de conteúdo que cobrem o Vitória para chegar na Fonte Nova, eles precisam chegar na Fonte Nova para trabalhar. E no meio do caminho eles podem se deparar com torcedores do Bahia, entende? Podem se deparar com gente do Bahia em qualquer canto também. Então, assim, enquanto não houver educação, não é só uma questão de infraestrutura, é isso que eu quero dizer. Eu acho que está claro, né? Que não é uma questão só de infraestrutura. A infraestrutura pode melhorar, obviamente, e eu critico muito o Barradão por isso. Inclusive, eu acho que quem me acompanha aqui no 45 Minutos já me viu falando que eu não gosto da forma que a torcida do Bahia chega ao Barradão. Nunca gostei. Acho que é uma coisa que precisa, não é nem ser melhorada, é uma coisa que precisa ser completamente revista no Barradão. Eu já falei isso várias vezes. Agora, eu acho que não é uma questão de infraestrutura, gente, é uma questão de educação. E aí, quando vocês ficam inflamando isso nos comentários, também demonstra que a gente precisa melhorar bastante, né? Porque mesmo quando a gente ouve e não consegue fazer uma autocrítica, é complicado, tá? Muito E tem um bem. outro ponto que eu acho que complementa essa análise, Fábio e Vilar, que é assim, acho que é preciso reconhecer, pelo menos quem tem a oportunidade de acompanhar um pouco mais de perto, que o Barradão vem passando, assim, pelo menos nos últimos 3, 4 anos, assim, por melhorias estruturais impressionantes. Assim. Quem frequentou o Barradão em 2015, 2016, 2018 ali, e frequenta hoje, até enquanto torcedor do Vitória, eu acho que reconhece que o estádio avançou muito, que o equipamento avançou muito, melhorou muito. Obviamente ainda tem margem para melhorar, mas eu acho que melhorou bastante também em vários aspectos. Acho que fica só a importância de se ver essas prioridades. Será que a gestão do Vitória enxerga isso como uma prioridade? Aí eu deixo o questionamento, porque os profissionais eles precisam ter a oportunidade de trabalhar num ambiente que seja digno e que, de preferência, ali não tenha contato com a pior versão do ser humano, né? Que é a hostilidade pelo simples fato de você ser diferente. Só para Algo... completar, desculpa, só para completar de verdade, sim, só para deixar bem claro, inclusive, eu sou torcedor do Vitória, todo mundo sabe hoje isso, né? Porque em algum momento nem sabiam que time eu torcia, graças a Deus, porque minha vida seria muito pior em determinados momentos. Mas assim, todo mundo sabe que eu sou torcedor do Vitória e eu já fui xingado no Barradão, tá? Eu já fui xingado, já aconteceu coisa pior comigo no Barradão, simplesmente porque eu era jornalista. Então, assim, é uma questão, não é e detalhe, velho, já fui xingado também pela torcida do Bahia quando cobriu o Bahia, tá? Não é uma questão só da torcida do Vitória, não. Então, é uma questão de educação, gente, de verdade, assim. Vamos ter uma autocrítica, né? A gente precisa melhorar enquanto ser humano mesmo. Não é só uma questão de infraestrutura, não, tá? Eu acho que a infraestrutura pode ajudar a evitar o problema, mas a gente não pode empurrar o problema por baixo do tapete. Muito bem. Vamos aqui para mais alguns superchats para a gente adiantar aqui. O Pesca Baiana falou que o Del tem escola, vai dormir cedo. O O Del Pablo que Car... inclusive ganhou, Fábio, o título de melhor jogador em campo pela transmissão, né? A transmissão aqui que é feita pela TV Educadora da Bahia, TVE, deu a Del aí o título de melhor jogador em campo. O E Pablo foi mesmo, Carvalho viu? Para mim, também. só dando meu spoiler, também achei, não sei qual é a opinião de Ravel, mas, velho, assim, ele já quase tinha feito gol no primeiro tempo, né, Ravel? Meteu a bola no Isso, travessão, foi ele também, né? Isso. Então achei o isso. menino, pô, ele estreou no Bavi, não foi? E estrear desse jeito. Foi É o primeiro Bavi impressionante. dele e terceira partida dele no ano e o cara tá jogando bem, assim, né? Um garoto com personalidade, segundo gol dele já como profissional e, assim, já sendo o segundo gol dele como profissional, primeiro num clássico, já demonstra muita personalidade o garoto. Não sentiu o jogo, não. E o Pablo Carvalho, torcedor do Bahia, né? Tá aqui provocando. Vitor Vilar, tudo bem? O que deu em você? Chateado? Nem a Muito marca do bem. meu computador é Dell, viu, Papo? Nem a Muito marca do meu bem. computador é Dell. Não quero papo com Dell hoje. Então, Bom, quando vamos você porque bloquear hoje, não vai ser nem com Ctrl Alt e Del?
Pô, essa eu não esperava, velho. Essa eu não esperava, velho. Desculpa. Vamos seguir aí. Vamos pro Hoje não campinho, tem então? delete nesse computador aqui, não tem delete. Vamos pro campinho, Ravel Pinheiro, né? O Bahia aí quase todo reserva, mas o goleiro foi titular. Pelo menos se espera que o Ronaldo seja o titular do time aí nessa temporada. Fez uma grande defesa, né? É, Importante. isso, exatamente. Com o que o Bahia tem à disposição, Fábio, de goleiros, ele é o titular, né? E aí eu vou colocar um verde musgo para ele, que, como eu disse, né? Ele acabou só trabalhando em um momento do jogo, praticamente, que foi uma defesa muito importante, providencial. Como ele não foi muito exigido, a gente coloca aí um verde musgo para não puxar demais o sarrafo para cima, mas é importante ressaltar o que eu já havia dito aqui. Se o Vitória tivesse aberto o placar naquele lance, naquela cabeçada, para mim o roteiro do jogo seria outro. Então, esse verde musgo aqui não é de dizer que a atuação dele poderia ser melhor, não. É para dizer que ele fez o que tinha que fazer, quando precisava aparecer, apareceu, foi eficiente, e a avaliação positiva é com merecimento aí para o nosso arqueiro tricolor. Pô, a dupla de zaga, Gabriel Xavier e Canu. Dupla reserva, né? Isso. Dois jogadores que viveram momentos complicados na partida, tá? Gabriel Xavier, hesitante, foi ele, inclusive, como eu disse, que erra o passe que dá origem ao lance mais perigoso do Vitória no primeiro tempo. E Canu errando muito passe, muito passe. Os dois jogadores não demonstraram assim, capacidade de conseguir executar a melhor proposta do Bahia, que é a saída já de trás da primeira linha. Canu, curiosamente, é um jogador que sabe fazer isso muito bem, fez isso durante boa parte do ano de 2024 e em parte do ano de 2025, quando não esteve lesionado. Talvez ele não tenha se sentido confortável por jogar ali mais na faixa esquerda do campo aberto mesmo, né, nessa linha de três, que o Bahia muitas vezes se comportava, dando liberdade para Iago avançar para a segunda, terceira linhas. Mas o fato é que ele não conseguiu corresponder bem nessa parte de saída de bola, não. Gabriel Xavier, ele errou passes no primeiro tempo, mas como eu destaquei assim também, foi absoluto em relação à bola aérea, intervenções e desarmes. Por isso eu vou dar uma melhorada aí no conceito de Gabriel Xavier por causa desse aspecto, né? Ele começou para mim o jogo mal, depois melhorou. Vou colocar um verde musgo aí para Gabriel e um amarelo aí para Canu, poderia ter tido uma melhor atuação. Bom, vamos para as laterais. O Gomes na direita e o Borducci, que hoje foi bem, foi importante. Duas atuações positivas, mas em cores diferentes, tá? Vou colocar aqui o Roman Gomes com o verdinho musgo. Eu acho que ele é um jogador importante nas características que a gente precisava para esse elenco. Ele parece um jogador mesmo, muito aquela característica do jogador portenho, né? Aquele cara que dá uma inflamada no jogo. Na hora que ele tomou um cartão ali no primeiro tempo, ele vai ali no jogador que ele disputou a bola de cabeça, fala alguma coisa no pé do ouvido do cara, dá uma agitada no jogo, dá uns carrinhos para dar aquela inflamada. É um tipo de jogador que faltava um pouco assim no Bahia, que é um elenco de muito bom moço, né? Eu sou a favor de que, assim, primeiro elemento que você tem que ter num time é a técnica, porque em algum momento eu acho que a técnica se sobrepõe. Mas outros elementos são muito importantes, a parte física e essa parte anímica, assim, mesmo, do emocional, de você entender que um jogo não é disputado numa sala com ar-condicionado, né? Então, eu acho que essa energia Roman Gomes trouxe bem para esse Bahia. E ele teve uma atuação boa, um verde musgo aí para ele. E para mim, quem foi ainda melhor do que ele foi Iago, né? Um jogador que a gente critica muito aqui, porque a contratação foi muito badalada, muito esperada. Tudo aquilo que se ventilou sobre a vinda dele à época demorou de se confirmar. Na verdade, eu ainda acho que não é uma realidade, mas hoje ele deu um bom indício de que pode fazer um 2026 diferente, tá? Jogador que teve uma grande atuação. Para mim, ele foi o segundo melhor jogador em campo. Eu gostei muito da atuação de Iago hoje. Defensivamente, cobriu bem, quando ele recuou um pouquinho mais no segundo tempo. E no primeiro foi a principal válvula de escape desse ataque torto que o Bahia teve hoje, né? O Bahia atacava muito pouco pelo lado esquerdo, e aí quando o Iago começou a sair mais, a ter amplitude, profundidade para jogar perto do terço final do campo, o Bahia passou a ser mais agressivo. E eu acho que muito se dá pela boa atuação que ele teve aí. Então, verdinho musgo aí ou verdinho máximo aí para Iago Borducci. Talvez a melhor partida dele com a camisa do Bahia. Isso. Será que ele vai deslanchar esse ano, né? A expectativa é essa, né? Porque o último ano
Até agora, até aqui, né? Enfim, muito abaixo da expectativa. Eu confesso, rapidinho, eu confesso que quando eu vi a escalação de Iago e não de Luciano Juba, eu falei, ótimo, temos uma chance por ali. Só que o cara fez a melhor partida dele, velho, assim, não lembrou em nada o Iago que tanta torcida do Bahia reclama, né, velho? E, assim, claro que Luciano Juba é um jogador muito, muito, muito acima, mas o Iago hoje fez uma partidaça, velho. Quem criou alguma esperança porque ia ser o tal do Iago Borducci tão criticado, quebrou a cara, realmente, assim. Eu tô olhando, obviamente, pro torcedor do Vitória que criou alguma expectativa em relação à escalação dele. Bom, seguindo aqui pro meio de campo, Caio Alexandre, Eric e Nestor. Caiu mal, laranjinha aí pra ele, né? Não fez uma partida boa. A gente tá aqui o desconto, né? O benefício do fato de ter sido, acho que só o segundo jogo dele na temporada. Então, claramente, assim, ainda sente um pouquinho do ritmo mesmo, naturalmente, a importância de um clássico, que é jogada numa intensidade diferente. Do outro lado, você tem um adversário mais qualificado tecnicamente do que os demais adversários que o Bahia enfrenta no Campeonato Baiano. Acho que ele sentiu um pouco disso, assim, né? Embora tenha sido importante em alguns passes, como eu disse, também deu aquela finalização um pouco mais perigosa ali no primeiro tempo, no fim do primeiro tempo, mas ainda falta muito para ser o Caio de antes. E obviamente eu não estou aqui condenando o jogador por causa disso, é só o segundo jogo dele no ano, né? Mas avaliando o desempenho da partida de hoje, ele esteve abaixo aí dos seus companheiros, então por isso vai um laranjinha. Quem não esteve abaixo foi Eric. Gostei muito da atuação dele. Foi a peça que mais funcionou no meio-campo do Bahia hoje. Um jogador muito importante para o arranque, para o ataque ao espaço. Em pelo menos duas oportunidades ali ele conseguiu avançar bem, conseguindo conduzir a bola. No primeiro tempo, ele é quem sofre uma falta muito perigosa, cobrada por Rodrigo Nestor, se desvencilhando dos jogadores do meio-campo do Vitória ali. Então ele traz esse arranque, essa transição de um meio-campo que hoje foi um meio-campo mais físico até do que técnico no Bahia, né, com ele, né, principalmente, em detrimento de Everton Ribeiro, de Jean Lucas, que são jogadores que têm mais qualidade técnica, mas ele conseguiu ajudar nesse sentido e defensivamente também ajudou, tirando algumas bolas aéreas ali, vencendo algumas disputas. Para mim foi o jogador que melhor atuou no meio-campo do Bahia, porque todo o restante não acompanhou, não. E aí Rodrigo Nestor foi também com um razoável, oscilou muito na partida. Em alguns momentos participou interessantemente de alguns lances do jogo. É dele o cruzamento para Del finalizar no travessão. Finalizou essa cobrança de falta que eu havia mencionado aqui com perigo, um pouco acima da trave do goleiro do Vitória, do Gabriel. Mas em outros momentos, assim, fica apagado no jogo, meio sonolento, meio distante, né? É o típico Rodrigo Nestor, assim, que o torcedor do Bahia já conhece. Então, um pelo outro aí, noves fora, a atuação dele fica na média. Quem a gente não pode dizer nada sobre isso é Cauli. É mais uma partida ruim do jogador do Bahia. Eu também dou o mesmo benefício em relação a Caio, ainda está no início do ano, ainda é um jogador que pode se preparar melhor fisicamente. A questão é que Cauli não se ajuda muito com algumas posturas dentro de campo, né? Em alguns momentos ele parece simplesmente abandonar o jogo, abandonar o que está acontecendo na partida, demonstrando assim inoperância, falta de vontade, que é algo que a torcida do Bahia, a torcida de time nenhum, né, costuma tolerar. E hoje apareceu isso aí de novo. Então, um laranjinha aí para Cauli, ele que teve o nome especulado no São Paulo durante toda a semana. O Bahia fez jogo duro, obviamente, para liberar o jogador, que é um jogador que tem muita qualidade técnica, que já demonstrou que pode entregar altos níveis de performance para o Bahia. Está um pouco distante já essa característica dele, mas a gente sabe do que ele é capaz de entregar, né? Só não tem conseguido, e mais uma vez na tarde de hoje no Barradão, não foi bem, então laranjinha aí para Cauli. Ademir. Ademir mal também, laranja para ele, não conseguiu fazer uma boa partida, foi presa fácil ali do lado esquerdo da zaga do Vitória, né? Em vários momentos ele tentou passar ali pelos jogadores da defesa do Vitória, ora pelo Ramon, ora pelo zagueiro ali do lado esquerdo, Zé Marcos. Zé Marcos ganhou todas em cima do Ademir. Né? Hoje o Ademir não foi bem. Para mim, Ademir é um dos jogadores que vem em melhor fase assim, no Bahia, mas eu acho que hoje ele acabou sentindo um pouco aí o clássico, o ritmo do jogo, o sol também, né? Um calor muito forte. A partida dele esteve bem abaixo do que ele costuma entregar. Laranjinha aí para Ademir. Eric foi verde musgo, Alan.
Muito bem. Você falou do calor aí rapidinho. Rapaz, hoje estava um calor insuportável no Barradão. É bom falar isso também, porque esses jogadores estão em início de temporada, né? Esse Bavi foi uma época muito esquisita do ano. Então, na verdade uma pré-temporada, né? Esse Campeonato Baiano está sendo uma pré-temporada para todo mundo. Tava um calor insuportável, Rafael, insuportável no Barradão. E do Barradão tem um detalhe, né? Você até mencionou na Fonte Nova, boa parte do gramado fica embaixo, né? Fica na sombra. O Barradão não tem sombra, né? É um negócio inacreditável, assim, de calor, realmente. É isso E mesmo. o. Agora deixa eu E só o fazer uma retificação aqui na minha nota, porque o pessoal, Uhum. a galera que tá nos comentários aqui, eu agradeço muito aí por todo mundo que tá interagindo, audiência bem legal. Inclusive peço aí, deixem um like, pessoal, vocês que estão aí assistindo, se tiverem nos dispositivos móveis, deixem um like, fortalece o nosso trabalho. Eu estava em dúvida em relação à nota de Nestor, porque como eu te disse, né, como eu disse aqui para vocês, aos amigos, para mim ele oscilou muito no jogo, teve alguns momentos bons, outros nem tanto, eu estava em dúvida se eu colocava um razoável ou um verde musgo, mas a galera aqui está comentando aqui que achou boa a atuação dele, então eu vou com vocês, pessoal, vamos mudar aí, Alan, a nota de Nestor, de razoável para verde musgo, fui convencido aí pelo povo. Muito bem. Então, o Ravel Pinheiro aqui ajustando a sua nota. E Juan Pablo sem nota, né, Ravel? Jogou ali Sem 12 nota, minutos. só 12 minutinhos só, acabou saindo antes de a gente fazer qualquer tipo de avaliação aí para Joia Tricolor, sem nota. E o menino Del. Esse aí, verde mais verde, estrelinha no homem, não só pelo gol, né, ele teve uma presença importante na movimentação do jogo, né, um cara que consegue fazer bem esse papel de centroavante, às vezes posicionado como segundo atacante. Quando o William José entrou, eles ficavam alternando posição, às vezes o William José baixava para fazer quarto homem, às vezes afunilava na área e Del jogava mais como um segundo atacante. É impressionante a maturidade desse garoto assim de 17 anos, né? É muito raro assim a gente ver um atleta que demonstra tanto potencial com essa idade. O Bahia tem três, assim. Para mim, Del, Juan Pablo e Cauê Furquim, né? São jogadores que têm muito que entregar ainda aí com o tempo. Quando aparece assim de vez em quando a gente costuma ver distante da gente, né, no eixo aqui. Não sei se Vilar pensa da mesma forma, mas assim, quando a gente vê um Endrick, um Neymar, um Estevão, pô, a gente fica assim com os olhos arregalados, né, com a capacidade que esses caras têm de entregar. Eu nunca vi de tão perto assim, aqui, principalmente no setor ofensivo, o que Del parece ter capacidade de entregar, o que Juan Pablo parece ter capacidade de entregar, esses meninos que já fizeram bonito em Mundial Sub-17, e o Cauê também, né? Esse com um pouquinho menos ainda de estrada percorrida. Os três são muito jovens ainda, né? Ainda tem muito que entregar, mas eu acho que é esperança, assim, de ver um futebol vistoso a nível nacional e agora vestindo a camisa do Bahia aí, né? Um negócio que para os torcedores ainda faz toda a diferença, porque para mim esses caras têm potencial, sim, de serem grandes estrelas do futebol nacional e no futuro, de repente, mundial, como tem sido o Endrick agora jogando no Lyon, como o Estevão no Chelsea, como o Neymar, né, foi o que foi. Então, é muito, muito interessante ver esses jogadores surgindo aqui na base do Bahia. Muito bem. Precisa contratar mais centroavante ou confia na molecada quando não tiver o William Precisa, José? precisa. Eu acho que tudo isso que a gente está falando não inviabiliza o fato do Bahia tratar a temporada com a seriedade que ela precisa ser tratada, Fábio. O Bahia vai jogar daqui a pouco mais aí de 15 dias um jogo importantíssimo pela primeira fase da Libertadores, né? Contra o Higgins do Chile. A gente não sabe como é que vai ser o desempenho do William José, que eu vou até emendar isso com a minha avaliação aqui. Não gostei da atuação dele hoje. Vou colocar um laranja. É o centroavante principal para um jogo muito importante da temporada. Ele vai precisar jogar bem, porque essa garotada ela vai oscilar. Tô falando bem aqui de Del, falei bem pra caramba de Juan Pablo, falei muito bem de Cauê Furquim. Esses caras não podem ser a solução do ataque do Bahia. Eles têm que ter espaço para mostrar que são bons pra caramba. E espaço eles vão ter. Porque esse ano o Bahia vai jogar muito jogo e ano passado o Bahia sentiu falta de ter essas alternativas, né? Eu acho que não inviabiliza o fato de chegar mais um jogador para a posição, até porque a gente não tem como centroavante titular um jogador indiscutivelmente dono da posição. O William José é um jogador que contribui bem aí com participações em gol, teve números bons no ano passado,
Mas também teve partidas muito ruins, muito abaixo. A gente tem aquela sensação aqui de fora de que ele está vivendo sempre brigando com a balança. Então, não dá para a gente ter três jovens promissores e uma incerteza compondo o ataque do Bahia. Isso sem falar nos pontas, que esses sim são mais consolidados, né? Mas falando aqui de Del, de Juan Pablo, de Cauê e William José, eu acho que não é a combinação perfeita para que o torcedor do Bahia tenha um 2026 tranquilo em relação à artilharia. Cabe sim um nome, eu não sei qual seria esse nome, durante muito tempo se falou em Alejo Vélez aqui em Salvador, na imprensa baiana, esse nome não está descartado, a negociação é vista como difícil, mas ainda não acabou. E hoje um repórter aqui muito conhecido na Bahia, né, com muito tempo de carreira, o Márcio Martins, que foi inclusive quem deu o primeiro furo aqui em relação ao fechamento da parceria do Bahia com o Grupo City. Hoje ele anunciou em suas redes sociais e programas de rádio que o Bahia teria um acordo com o Júnior Santos, jogador com passagem importante pelo Botafogo e que recentemente foi adquirido pelo Atlético Mineiro, fez um 2025 muito ruim, jogador que inclusive convive com lesões, né? Acabou tem um histórico de lesões bem complicado, mas segundo o Márcio Martins, esse é o jogador que já teria um acordo para vir para o Bahia em 2026. Eu não vou tecer comentários ainda sobre o que eu acho dessa contratação, vou esperar ela se confirmar, mas o fato é que isso indica que o Bahia, minimamente aí, Fábio, ainda monitora esse mercado de centroavantes para poder ter o seu elenco mais forte. Para completar o banco aí, Ravel, tivemos o Pulga, também tivemos o William José. O William já foi, né? A gente já colocou aí um jogo mal aí para ele. E o Pulga, eu gostei muito da atuação dele, melhorou muito o Bahia no segundo tempo. Vai um verde musgo aí para ele. Entrou bem pilhado no jogo. Pulga gosta de jogar bem Bavis, já ficou claro. No ano passado ele fez um gol de cabeça, né, num jogo onde o Bahia ficou com um a menos até. Ele foi o responsável, um dos responsáveis por fazer o Bahia vencer aquele jogo. Então eu gosto do Pulga aí. Jogando Bavis de modo geral, ele parece incorporar bem esse espírito do clássico. Acho que contra o Fortaleza, ele vestindo a camisa do Ceará já evidenciava isso. Tem jogadores, né, que tem um pouco desse estigma. Eu lembro muito de ter sofrido na minha infância com um atacante do Vitória, que talvez o torcedor do Vitória, de um modo geral, não lembre tanto quanto eu. Se chama Aguinaldo Capacete. Esse cara vivia fazendo gol no Bavi, meu irmão. Tinha pesadelos com esse cara, vi lá, quando eu era moleque. Porque eu via muito jogo no rádio, né? Principalmente quando o jogo era no Barradão. Meu pai nem sempre queria me levar. E eu ficava escutando em casa no radinho. E esse cara não foi um cara assim com uma passagem marcante no Vitória. Meus amigos que torcem para o rubro-negro baiano não costumam falar dele assim com saudosa lembrança, mas eu tenho a minha recordação dele ser um jogador que machucava muito o Bahia. Dava trabalho no Bavi, né? Dava trabalho no Dava Bavi. trabalho demais no Era Bavi. mesmo, era mesmo. Não era um grande atacante em termos de técnica, né? E olha que o Vitória naquela época tinha jogadores de um nível acima, assim, né? Tava com a parceria do Excel e tal, contratando uma galera de um nível acima. E Agnaldo era bem limitado, assim, mas fez a história dele nos Bavis mesmo, você tem razão. E Fazia muito Puga, gol, eu lembro bem de escutar isso. E aí eu acho que Pulga é um desses atletas que conseguem fazer com que o Bahia encarne também um espírito necessário para o clássico. O Bahia que já entrou em muito clássico assim, com um estilo muito frio, muito pragmático. Pulga também vem nessa linha de ser um cara mais enérgico, assim como outros dois jogadores que entraram aí no decorrer da partida, acho que a Alan vai colocar aí no nosso campinho, que é o Michel Araújo e o Kike Oliveira, né? Jogadores portenhos também, Michel Araújo uruguaio, o Kike Oliveira também, que entraram também dando energia. O Michel é um pouco mais tímido, vou dar um razoável para ele, mas o Kike eu gostei. Entrando ali pelo lado direito, movimentou, deu uns dribles. Tem-se muita expectativa em relação à contratação desse jogador, porque em dado momento veiculou-se a ideia de que ele não queria vir, e além do fato dele ter jogado muito mal em 2025 pela camisa do Grêmio, né, vestindo a camisa do Grêmio. Então a expectativa é que ele consiga quebrar os paradigmas aí em relação à visão do que se tinha no jogo. Então, no que se esperava dele em relação ao jogo e ao Bahia na temporada como um todo, né? Então, o que eu gostei? Primeira impressão dele aí num jogo maior, num jogo de maior desafio, foi boa a entrada do Kike Oliveira, veio de musgo para ele. E o Michel Araújo, importante mais para essa questão da sobrevida física ali, porque o Del entrou muito cedo no jogo, né? E depois acabou sentindo um pouco o ritmo do jogo, naturalmente.
E aí, quando ele caiu, o Michel entrou para fortalecer mais o meio-campo, dar uma proteção e manter o Bahia vivo também, sob o ponto de vista físico. Então, amarelo para Michel Araújo e verde musgo para Kiki Oliveira. Muito bem. Então, para fechar as avaliações, o Rogério Ceni. Rogério vai de verde mais verde outra vez. Porque, como eu estou dizendo, assim, acho que o grande trunfo que o Bahia tem de ter vencido esse jogo de hoje foi ter conseguido fazê-lo sem precisar se sacrificar, né? O que aconteceu ali na lesão de Juan Pablo foi uma questão circunstancial de jogo, poderia ter acontecido em qualquer lugar, em qualquer momento da temporada. Agora, se você tem uma lesão muscular por uma questão de um desgaste físico ou de um mau planejamento executado, a gente poderia estar falando de uma outra coisa aqui. Para mim, Rogério, ele tem responsabilidade direta no que o Bahia tem conseguido fazer até agora, e a importância dele é de ter conseguido fazer o Bahia vencer e jogar relativamente bem, apesar de um jogo equilibrado, na minha avaliação, mas conseguiu jogar bem, um jogo num desafio técnico maior, com pouco tempo de temporada andando, né, fazendo o Bahia ser merecedor do triunfo hoje. Então, na minha avaliação, o trabalho dele foi muito bem desempenhado aí. Então, verde máximo aí para o comandante do Bahia mais uma vez. Então, todo mundo avaliado, né? Campinho aí do Bahia finalizado.